Bem-vindo, de volta ao Apocalipse de Gelo. O mundo além das janelas ainda está enterrado sob gelo, silencioso e mortal, mas este episódio finalmente ousa olhar para fora. Não só para a neve, mas para quem está se movendo por ela, quem está observando e quem está esperando um erro. Dentro do prédio, a ordem substituiu o pânico, mas não o tipo de ordem que traz segurança. O poder está sendo negociado, testado e discretamente tomado. Alguém está criando as regras, alguém está fazendo elas valerem, e todo o resto está aprendendo exatamente qual é o seu lugar quando comida vira alavanca e obediência vira moeda. Este episódio puxa a cortina. Quem realmente controla o prédio? Que tipo de gente sobreviveu lá fora? E o quão perto esse equilíbrio frágil está de desabar? Então se prepara. Porque o frio já não é a maior ameaça. Vamos mergulhar de volta. O prédio estava quieto de um jeito que só gente faminta consegue ficar quieta. Não era paz. Não era calma. Era só vazio. O tio Will fechou o punho como se aquilo fosse a última coisa que ainda possuía. A voz dele falhou enquanto ele digitava furiosamente no grupo, anunciando que não havia motivo para pânico. Menos de 20 deles. Quase nada, ele disse. Se todo mundo se unisse, dava para lidar com a gangue facilmente. As respostas vieram rápido. Concordância. Desespero vestido de confiança. Aí o afundou no sofá, e toda a valentia evaporou no instante em que os dedos dele saíram da tela. Ele admitiu a verdade numa mensagem mais baixa: os suprimentos estavam quase no fim. Ninguém comia direito fazia dias. As pessoas estavam sobrevivendo na teimosia e no restinho de energia. Mas o Zan? O Zan ia ficar bem. Zan tinha comida. Zan tinha armas. E Zan tinha a atenção de todo mundo que morria de medo de ser o primeiro a morrer. Zan leu a mensagem do tio Will com cuidado. Devagar, como alguém analisando um tabuleiro de xadrez antes de virar tudo de cabeça para baixo. Convença ele, dizia a mensagem. Perfeito. O plano já estava funcionando. Os moradores precisavam depender dele. Então, Zan fez o que sempre fazia quando as pessoas achavam que tinham opções. Ele falou com calma, levou o celular à boca e disse que estava tudo sob controle. Quando chegasse a hora, ele se juntaria a eles. Juntos, como um time, salvariam o prédio. Trabalho em equipe. Essa palavra faz milagres quando as pessoas estão com fome. E então ele fez algo esperto. Ele não esperou a confiança. Ele forçou a dependência. Zan abriu uma chamada em grupo e anunciou que estava aqui pelo bem comum. Disse que estava disposto a ouvir condições. Ele nem terminou a frase e alguém já interrompeu, direto e tremendo, ele ia ajudar ou não? Zan abriu uma mão de lado, preguiçosamente, como um professor entediado. Eles fariam mesmo tudo o que ele mandasse? Um coro rápido respondeu que sim, qualquer coisa, desde que ele não ordenasse que eles morressem. Aquela pausa depois? Aquele silêncio? Era o medo percebendo que tinha falado rápido demais. Zan recostou no sofá e fez a pergunta que importava. Se ele mandasse todo mundo se armar e atacar a gangue lá fora, eles aceitariam? Ninguém respondeu. Claro que não. Zan sorriu, pegou o celular de novo e perguntou, quase divertido, por que eles esperavam que ele salvasse a vida deles. Enquanto esse debate moral rolava, a doutora estava comendo bolo tranquilamente. Bolo de verdade. Com creme e tudo. Zan pousou o café e sugeriu, com a maior naturalidade, que esperassem a gangue matar alguém, e aí conversavam de novo. Foi aí que o tio Will entrou em pânico. Ele implorou para Zan não desligar. Lembrou todo mundo de que eles estavam ouvindo. Disse que trabalharia até cair morto se isso significasse manter todos vivos, e então fez a pergunta que ninguém queria responder. Eles realmente queriam esperar até serem massacrados? Enquanto ele falava, a doutora deu mais uma mordida de bolo para Zan. Zan lambeu o creme do dedo e finalmente estabeleceu as regras. A partir de agora, todo mundo obedecia a ele. Quem fosse preguiçoso não ganhava nada. E sem reclamação depois, ele tinha avisado. Essa é a graça da fome. Quando ela grita alto bastante, as pessoas param de fazer perguntas, e começam a concordar com coisas rápido demais. Se o Zan tivesse acrescentado,
E já aproveita e clica em like e se inscreve. Metade do prédio teria concordado sem ler os termos. Aí ele encerrou a chamada. E, assim, o prédio mudou de dono. O chat explodiu. Gente se inflamando, gritando, fantasiando resistência. Zan leu tudo sorrindo e digitou algo simples: quem recusasse merecia morrer. Ele prometeu comida para quem obedecesse. Sem passar fome, se escutassem. Depois apoiou o queixo na mão e pensou no próximo passo. Antes de defender o prédio, ele precisava saber se essas pessoas eram capazes de lutar. O que significava suprimentos, armas, mobilidade, transporte. Zan ergueu um dedo quando a ficha caiu. Ele tinha exatamente o que precisava, escondido no espaço. Um snowmobile. Num clima desses, era a própria liberdade. Alguém perguntou no chat como ele pretendia trazer suprimentos com a neve tão funda. Zan respondeu calmamente que não importava. Ele tentaria mesmo assim. Por todos eles. O tio Will quase explodiu de orgulho, anunciando que já trabalhou em um depósito e sabia onde alguns ficavam. Outros entraram na conversa, com medo, famintos, agradecidos. Ju olhou para Zan e disse que agora seguiriam ele com prazer. Zan nem disfarçou o que pensava. Para ele, eles eram só bucha de canhão. Ele caminhou pelo corredor, achando graça de como era fácil ser adorado quando você jogava migalhas. A doutora perguntou se ele realmente planejava sair. Zan colocou o colete à prova de balas e disse que havia suprimentos suficientes para os dois. A doutora imediatamente se voluntariou para ir com ele. Zan a interrompeu com um dedo nos lábios. Suave. Íntimo. Perigoso. Ela realmente achava que ele não confiava nela? Ele sorriu, deu um tapinha na bochecha dela e disse que confiava completamente. Então ele foi embora. Ju observou ele sair, com a tristeza estampada no rosto. Alguns minutos depois, Zan chegou ao quarto andar. Sangue cobria as paredes como um aviso que ninguém tinha vivido tempo suficiente para ler. Ele abriu uma janela e pulou na neve. O frio bateu com força. O movimento era lento. Exaustivo. Então Zan olhou ao redor. Ninguém. Ele estendeu a mão. O snowmobile apareceu. Em algum lugar acima, um homem observava em silêncio. Zan disparou pelas ruas, rindo sozinho. Alguém com certeza ia mirar nele por causa disso. E, sinceramente, ótimo. Fazia eras que ele não saía. Hora de correr na rua. Ele chegou à delegacia e arrebentou uma janela para entrar. Vazio. Até que ele viu policiais congelados, presos no último dever. Zan parou. Pegou um pano. Cobriu eles. Quem defendeu a cidade merecia respeito. Então ele notou algo sob os destroços. Algo redondo. Chaves. O arsenal. A porta abriu. Armas por toda parte. Zan ergueu uma metralhadora, notando a munição, a variedade. A calma dele ficou mais afiada. A mira tinha melhorado. Ele tinha se saído bem em confrontos anteriores. Ele piscou para si mesmo. Talento, claramente. Depois de se abastecer, Zan voltou a pilotar, dessa vez rumo a supermercados suburbanos. As chances eram melhores lá. Lá dentro, ele se moveu rápido. Marcas de luxo tinham virado lixo. Comida estragada o enojou. Ele colocou na sacola mesmo assim. Perfeito para idiotas. De volta ao prédio, os observadores sussurravam maravilhados. Aquilo se movia pela neve. Se eles tivessem aquilo, poderiam sobreviver, ou matar ele por isso. Zan voltou com as sacolas na mão, anunciando quão difícil tinha sido achar suprimentos. Aí ele estourou. Ju despejou as bolsas no chão, mostrando a todos quanta comida ele havia conseguido encontrar lá fora e trazer de volta. Ao ver comida de verdade pela primeira vez em muito tempo, o tio Will e todos os moradores comemoraram Zan, chamando-o de salvador, de protetor. Então Zan disse que não tinha feito tudo aquilo para gente folgada. Ele sorriu e ofereceu um acordo.
Enquanto pessoas de outro prédio vinham roubar sua comida e seus suprimentos, Zan apontou para os saqueadores do lado de fora e anunciou uma nova regra: mate alguém e ganhe comida. E assim, a fome fez o resto. De uma vez só, todos começaram a atacar as pessoas do outro prédio. Eles não iam deixar ninguém roubar o que era deles. As pessoas lutavam com os olhos enlouquecidos. O sangue escorria. Os gritos ecoavam. Ao ver aquilo, os invasores entraram em pânico. Porque, aos olhos deles, aquilo já não eram mais humanos. Tinham se transformado em outra coisa. Famintos. Determinados. Lutando juntos por uma única coisa, e apenas uma coisa. Os saqueadores sabiam que iam perder. Alguns escolheram fugir, deixando seus próprios aliados para trás. Os moradores do prédio 25 venceram. Eles comemoraram de novo quando finalmente puderam comer. Porque no momento em que as pessoas sobrevivem a um ataque, imediatamente começam a agir como se o apocalipse fosse um projeto em grupo. Vendo todos felizes pela primeira vez em muito tempo, Jill pensou consigo mesma: ela tinha feito a escolha certa. Se havia alguém capaz de comandar aquele prédio, era Zan. Quando a luta terminou, todos se reuniram no saguão. Zan estava ali como um gerente em um retiro corporativo disfuncional, batendo palmas e elogiando o excelente trabalho de todos, como se os últimos 10 minutos não tivessem sido vizinhos famintos tentando fazer uma matança acelerada por uma bolsa de ração. Ele abriu os braços e vendeu a fantasia. Viram? Juntos, vocês não têm medo de ninguém. E a multidão engoliu tudo, porque gente faminta não quer só comida. Quer uma história que faça a fome parecer algo com sentido. Então Zan apontou para alguns homens no meio da multidão e os chamou. Com o mesmo sorriso calmo, entregou as rações como se fossem medalhas. Um tapinha suave no ombro. Uma promessa silenciosa de que, se mantivessem essa ordem, não precisariam se preocupar com riqueza. Riqueza. Em um apocalipse congelado. Esse homem poderia ter dito que a lua era comestível, e eles teriam perguntado quantas calorias ela tinha. De um canto, Zoe observava o resto da multidão como um cientista estudando ratos em um labirinto. E, em sua mente, admitiu algo quase poético: a fome é maravilhosa. Porque a fome faz as pessoas fazerem qualquer coisa. E isso era exatamente o que ele precisava. Ele começou a chamar as pessoas, uma por uma. Próximo. 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 Como um açougueiro distribuindo carne. Ele colocava a comida nas mãos das pessoas enquanto segurava uma arma como se fosse parte do uniforme. A regra era simples: trabalhe mais, receba mais. Trabalhe menos, receba humilhação. Então veio Al. Al não se aproximou como os outros. Ele se ajoelhou. Não educadamente. Não com gratidão. Ajoelhou-se como um homem fazendo teste para o papel de o cara que acha que é o personagem principal. Exigiu saber onde estava sua comida. Zoe olhou para baixo e então chutou algo pelo chão. Um único doce. Essa era a parte de Al. Al levantou o doce, furioso, perguntando por que só ganhou um. O sorriso do Zan se abriu mais, e dava para praticamente sentir a temperatura do ambiente cair de novo. Al estava mesmo histérico agora, enquanto todo mundo lutou? Zan disse, docemente, que o doce foi dado por bondade. Al tentou argumentar, disse que não era culpa dele, que tudo acabou rápido demais, que ele nem teve chance de lutar. Zan levantou um dedo, como se corrigisse uma criança. Isso não era problema dele. Ele se importava com o resultado, não com o processo. Al gritou que era injusto. Que Zan era parcial, e Zan encarou ele bem nos olhos. Ah, você quer discutir injustiça? Um subordinado empurrou Al no chão. Zan chegou mais perto, voz baixa e mortal: ele dá as ordens. E desobediência é punida. Então Zan ergueu a arma e anunciou para todos: é isso que acontece quando você desobedece. Al levou chutes como se fosse uma máquina de venda quebrada que se recusava a entregar salgadinhos. Zan olhou ao redor e fez a oferta mais generosa que um tirano pode dar: se alguém discordar, está livre para ir embora. Sim, ir embora. Para a nevasca. Para as gangues assassinas. Para 10 metros de neve. Isso não é uma oferta. É um cupom de suicídio. Ele bateu as mãos como se o assunto estivesse encerrado.
Eles tinham se entendido. Al, sangrando e furioso, ainda tentou cuspir orgulho por entre dentes quebrados, chamando Zan de mentiroso. Então Zan pisou na mão do Al, devagar, como esmagando a última ilusão de que aquilo ainda era uma democracia. Ele puxou-o pelo cabelo, levantou ele e mandou-o se comportar melhor da próxima vez. Então fez um polegar para baixo dramático e declarou, eles não precisam de lixo como ele. E assim, a multidão aprendeu a nova lei do prédio, a comida pertence ao Zan. A vida pertence ao Zan. A dignidade? Opcional. Quando a violência acalmou, outro tipo de caos saiu rastejando da multidão, os que não lutaram. Os que não contribuíram. Os que achavam que flertar era uma habilidade de sobrevivência. A voz de um garoto gritou que ele não tinha recebido nada. Então Kim desabou teatralmente, dizendo que Zan era o amor dela, então obviamente ele não faria mal a ela. Outra garota entrou na hora, implorando para ele não esquecer dela também. Zan agachou, sorrindo como um homem prestes a destruir a personalidade inteira de alguém. Claro que ele não tinha esquecido delas. Então ele sorriu de canto e disse que não podia ficar sem elas. Os rostos delas se iluminaram, até perceberem o tom. Porque Zan não estava falando de romance. Ele estava falando de utilidade. Uma das garotas explodiu, perguntando por que ele estava pegando no pé delas. Kim começou a chorar, tremendo, insistindo que Zan tinha dito que a amava. E Zan deu um tapa nela. Não forte o bastante para matar, só forte o bastante para acordar. Ele perguntou se ela tinha levado aquilo a sério mesmo. Aí ele fez o que vilões sempre fazem quando querem maximizar dor, ele explicou. Disse para ela que ela era só alguém que ele usava. E que agora ele tinha uma namorada. Ju se agarrou ao braço dele como um troféu e um aviso. Kim gritou que isso não podia ser verdade. Que Zan tinha oferecido deixar ela ficar com ele. Que ele tinha prometido. Por que ele mudou de ideia? Zan nem respondeu diretamente. Ele virou para a multidão e perguntou, casualmente, como todo mundo chamava ela. E aqui foi quando a crueldade do prédio subiu de nível, de sobrevivência para entretenimento público. Al, ainda amargo e desesperado para revidar com palavras já que não podia com armas, gritou os insultos em voz alta, e a multidão caiu na gargalhada. Kim gritou para eles calarem a boca, humilhada além do reparo. Então ela saiu correndo. Assim, em minutos ela foi de manipuladora doce a bode expiatório quebrado. E o Zan? Zan recompensou-a com um doce. Porque no mundo do Zan, humilhação também é moeda. Braços e levou ela para fora como lixo descartado. Zan cruzou os braços e anunciou que tinham coisas mais importantes para fazer, fortalecer o prédio. Ele disse os números, 47 pessoas restantes, sem contar as crianças. Ju entrou, fria e gerencial, dividiu grupos, organizou rodízios de tarefas, 7 a 8 por equipe, sempre em alerta. Se alguém visse inimigos se aproximando, era para bater na grade para avisar os outros. Então Zan revelou o sistema de recompensa, mate 5 inimigos, ganhe comida. E quem estivesse de guarda? Só ganhava o que conseguisse pegar para si. Em outras palavras, Zan não estava construindo uma comunidade. Estava construindo um exército de cães famintos treinados para morder quando mandassem. A nevasca rugia lá fora como se o próprio mundo estivesse tentando apagar a humanidade. Ju segurou comida nas mãos e perguntou o que estava acontecendo lá fora. Zan examinou as armas como um colecionador admirando arte rara. Ele explicou que a nevasca tinha paralisado a cidade. Prédios baixos tinham sido engolidos pela neve. Mesmo que parasse e as temperaturas subissem, levaria pelo menos meio mês para tudo derreter. Ju apontou que o inverno estava chegando, as temperaturas cairiam ainda mais. Zan se levantou, abriu os braços e largou a arma no sofá como se o peso da realidade não importasse. Sem problema, ele disse. Ninguém chegaria até eles nem no pior momento. Então ele admitiu a verdade, o pior não era o frio. E sim as pessoas. Porque a neve não pode te odiar. A neve não pode te invejar. A neve não pode planejar a sua morte. As pessoas podem. Zan foi até a varanda testar a arma. Pela mira, ele viu silhuetas, alguém mirando no snowmobile dele. A isca tinha funcionado. Alguém tinha visto o que ele tinha, e queria aquilo. E Zan, em vez de entrar em pânico, pareceu quase satisfeito. Porque nada motiva mais o poder do que saber que alguém já está conspirando contra você. O tio Will ligou, animado, anunciando que tinha encontrado macarrão. Ele falou com cuidado, educado, quase nervoso, pedindo para May não ficar brava.
Zan se espalhou como um rei e perguntou por que o tio Will estava sendo tão educado. Ele não era obrigado. Então Zan enfiou a faca mais fundo, sorrindo. O tio Will estava mesmo pronto para criar o filho de outra pessoa? O tio Will respondeu que nada disso importava agora. Ele tinha sido sortudo de encontrar Mei. Ju massageou os ombros do Zan como se estivesse polindo a coroa. Zan elogiou o tio Will casualmente, chamando ele de um tesouro na vida real. Então ele comeu frango e brincou dizendo que Mei era barata, já que não tinha gasto de casamento. O tio Will riu nervoso e pediu de novo para Zan não ficar bravo com a esposa dele. Zan respondeu que respeitava os dois, fazendo o tio Will prometer que Zan podia ligar a qualquer hora. E Ju se aproximou. Zan acariciou o rosto dela, murmurando que algumas coisas não deveriam ser apressadas. Então eles se beijaram. Porque, claro, nada diz liderança no apocalipse como flertar enquanto todo mundo está racionando miojo e trauma. Enquanto Zan aproveitava o seu momentinho de romance e a poder, homens mascarados escorregaram para dentro do saguão como baratas no inverno. Eles se moveram em silêncio em direção às escadas. Um tijolo quase acertou o rosto de um invasor, passou raspando. Um dos moradores do prédio 25 ergueu outro tijolo e gritou que eles estavam sendo atacados, então todo mundo precisava defender os suprimentos. E, de repente, o exército que Zan criou realmente se mexeu. Um atacante olhou para trás e viu o parceiro ferido. O pânico veio na hora. Recuar. Eles correram. Os moradores viram eles indo embora e disseram que perseguir era perigoso demais. Lá fora era morte. Ian, um dos lutadores do prédio, chamou eles de cães famintos malucos. Mais tarde, o próprio Zan também viu eles da varanda enquanto bocejava. Então ele ergueu um dedo, olhos fixos adiante. Será que ele conseguia acertar com um rifle de precisão daquela distância? Ele ativou a arma como um homem ligando um brinquedo novo. Ele sorriu. Ele precisava testar. Pela mira, Zan viu o inimigo claramente, tão claramente que ele achou a luneta ridícula. Como se desse para ver as más decisões de uma formiga daqui. O dedo dele puxou o gatilho. Uma bala atravessou a cabeça de um homem. O inimigo caiu, e o parceiro tropeçou, atordoado, como se o cérebro dele se recusasse a aceitar a física. Zan abriu um sorriso. Gênio do tiro. Ele olhou de novo. Segundo disparo, testa. Terceiro, coração. Quarto, outro corpo caindo no meio da fuga. Balas se espalharam aos pés dele como dentes caídos. Zan ergueu um pouco o rifle e sorriu, satisfeito. Agora ele nem precisava sair de casa para se livrar de gente indesejada. E as pessoas assistindo? Elas finalmente entenderam. Os tiros vinham de cima. Era Zan, o protetor do prédio 25. O som dos disparos ecoou pela noite, incomodando toda a área. E Zan sabia que, depois de hoje, ninguém por perto dormiria em paz de novo. Amanhã não chegou de mansinho. Ela se arrastou como um ladrão, fria, cinza e implacável. Ju se aproximou de Zan com uma tigela nas mãos, movimentos cuidadosos, quase tímidos. Ela admitiu que não estava tão habilidosa quanto era quando trabalhava num restaurante. Pediu para ele não julgar ela tão duro. Zan pegou os hashis como se aquilo fosse só mais um café da manhã tranquilo num mundo que não tinha acabado. Eles tinham tempo, ele disse. Muito tempo. Ela podia praticar. Miojo todo dia ia ficar chato rápido, variedade importava. Aquela frase disse tudo o que ela precisava saber. Ele não estava mais pensando em sobreviver. Ele estava pensando em conforto. Ju sentou ao lado dele, olhos brilhando, quase animada. Ela tinha ouvido os tiros ontem à noite. Perguntou baixinho se tinha sido ele. Zan respondeu casualmente, 7 pessoas. Rifle de precisão. Ju cobriu o rosto, maravilhada, prendendo a respiração enquanto dizia que ele era incrível. E aqui vai o ponto importante. Zan não corrigiu ela. Não negou. Não suavizou. Em vez disso, perguntou se ela queria saber por que ele usou um rifle de precisão. Ju sorriu e balançou a cabeça. Ela não ligava pro como nem pro porquê. O que importava era que aquelas pessoas não estavam mais ali. Zan largou o prato, satisfeito.
Garota esperta. Curiosidade mata a gente. Do outro lado da rua, no prédio 26, o pânico já tinha amadurecido em desespero. As pessoas se reuniram na varanda, encarando a rua manchada de sangue lá embaixo. Um homem perguntou ao chefe o que eles iam fazer agora. Alguns estavam mortos, mais da metade tinha sumido. O líder franziu a testa. O inimigo tinha armas. Armas de verdade. E sem o snowmobile do Zan, sem os suprimentos dele, eles tinham comida por, no máximo, alguns dias. Alguém murmurou que tinham mandado gente até a garagem ontem. Não tinha nada lá, o que só piorou tudo. Zan não tinha só levado recursos, ele tinha levado esperança. Os olhos do líder se estreitaram. Aquele snowmobile precisava ser deles. Com ele, eles podiam se mover. Podiam saquear. Podiam expandir. Ele apertou mais a lâmina, rangendo os dentes. E então, num momento de honestidade brutal, murmurou que precisava de cigarros. Meio mês sem fumar estava deixando ele maluco. Prioridades do apocalipse. Zan colocou um fone no ouvido e montou no snowmobile. Ele agradeceu ao tio Will pela informação e mandou ele organizar guardas ao redor do prédio. O tio Will prometeu que protegeria até o último suspiro. Pessoas em prédios próximos viram Zan sair, confusas e inquietas. Alguém sussurrou que não conseguia achar onde Zan escondia o snowmobile. Procuraram na garagem, nada. Outro homem respondeu baixo que a área era grande. Zan devia ter escondido em algum lugar secreto. Esse segredo? Era isso que fazia ele ser assustador. Zan atravessou a neve, pensando nos poucos supermercados que ainda valia a pena checar. Então os olhos dele se arregalaram. A base do sul. O depósito principal. Ele já tinha esvaziado quase tudo antes, mas com certeza alguma coisa tinha sobrado. Ele virou o snowmobile e acelerou. No depósito de comida, Zan quebrou uma janela e espiou lá dentro, empolgado. A maioria dos suprimentos fáceis de acessar tinha sumido. Roubados. Saqueados. Ele desceu mesmo assim. Nada comestível. Ele coçou a nuca, sem graça, mas não desanimado. Suprimentos não eram só comida. Combustível também importava. E o combustível estava acabando. Zan percebeu que vinha usando demais o snowmobile. Demais. Ele precisava de gasolina. O posto estava quase vazio. Ele encarou as bombas e murmurou se não existia mesmo nenhum outro lugar para abastecer. Então ele parou. Montes de neve. 10 metros de altura. Os olhos do Zan brilharam, não de medo, mas de curiosidade. A neve não estava ali fazia tanto tempo. Ainda não tinha congelado completamente. Era possível cavar. Ele olhou para a escavadeira ali perto e sorriu. Bom. Por que não? Ele ligou a máquina e subiu nela como se fosse só mais um turno no depósito. Ele já tinha usado equipamento parecido antes. A neve voou enquanto a pá cavava para baixo. Depois de um tempo, An ficou diante de uma entrada subterrânea. Ainda bem que ele não cavou com as mãos. Ele teria morrido. Lá dentro, encontrou o que esperava. Armazenamento de combustível. 3 tanques. Suficiente para manter o fantasma da civilização funcionando. Ele abriu as válvulas com cuidado, lacrou recipientes e riu baixinho sozinho. Enterrado sob a neve, os restos da civilização agora eram dele. Ao anoitecer, Zan se fechou num saco de dormir perto do local. Combustível? Resolvido. Suprimentos? Garantidos. Amanhã, ele checaria o lugar que o tio Will mencionou. Por enquanto, dormir. Enquanto Zan descansava, o prédio apodrecia. Ju estava com uma criança doente quando a mãe do menino implorou ajuda. 2 dias assim já. Ela perguntou se dava para salvar o filho. Ju hesitou. Zan tinha deixado comida.
Mas ele tinha levado todos os remédios. O tio Will apareceu, dizendo que tinha encontrado alguma coisa. Reassurou a mãe, Ann voltaria logo. Tudo ficaria bem. Ju pegou a criança no colo e agradeceu aos dois, dizendo que nem sabia o que faria sem eles. Ela disse que o remédio vinha do Zan. Ele merecia agradecimentos. E então? Alguém passou correndo por ela. Rápido demais. Uma faca brilhou. A velha, tia Lin, gritou que o neto dela tinha morrido, então aquela mulher devia sentir o mesmo. A lâmina se enterrou no pescoço da mãe da criança. O sangue espirrou. Ju reagiu na hora, pegando o bebê. A mulher, morrendo, arfou, implorando para Ju pegar o filho e correr. Lin virou, faca erguida de novo, berrando para devolverem o bebê. Ju cobriu a criança com o corpo e correu. Lin avançou, agarrando a perna de Ju. Ela ficou acima dela, gritando que Ju falhou em salvar o neto dela e agora pagaria por isso. Ju fechou os olhos, protegendo o bebê. Um impacto alto ecoou. O tio Will empurrou Lin para longe. Ele checou Ju primeiro. A criança estava ilesa. O tio Will disse que não conseguia imaginar o que Zan faria se algo acontecesse com Ju. Ju se culpou. Ela não esperava que Lin sobrevivesse tanto tempo sem comida. Lin gritou que todo mundo era covarde. Que todo mundo era responsável pela morte do neto dela. O tio Will gritou de volta que Zan tinha salvado eles do Al. Sem ele, eles já estariam mortos. Ju tentou argumentar com Lin, disse que Zan não dava remédios, mas que ela não tinha culpa. Lin gritou que o neto dela morreu porque Zan se recusou. Ju rebateu, ela tinha tentado convencer Zan. Mas quando ela chegou, a criança já estava morta. A verdade bateu como um martelo. A multidão murmurou. Lin tinha matado o próprio neto, deixando ele morrer de fome? As pessoas encararam ela com horror. Alguém resmungou que Lin já tinha feito maldade demais. De qualquer forma, ela não duraria muito. Outro homem riscou um isqueiro. E foi aí que a linha realmente desapareceu. Uma lanterna iluminou o rosto de Zan na neve. Ele abriu a barraca e disse com calma, era hora de ir amanhã, ele visitaria o lugar que o tio Will mencionou. E o que quer que ainda restasse do mundo, ele tomaria, porque agora ele tinha experiência. Experiência, no caso, ele já tinha saqueado metade da cidade e aprendido que as pessoas gritam menos quando estão frias demais para correr atrás de você. Com as mãos na cintura, ele disse a si mesmo que desta vez ia ser mais rápido. E então começou a cavar. A neve voou. A entrada apareceu. E o primeiro pensamento do Zan não foi de segurança nem esperança. Foi, arsenal. Porque no mundo do Zan, comida te mantém vivo, mas armas mantêm todo mundo com medo demais para fazer perguntas. Ele entrou e varreu os cômodos com o olhar. O lugar era longe do caos residencial, silencioso, escondido, quase seguro demais. O que imediatamente incomodou ele. Por que não tinha ninguém aqui? Ele iluminou uma sala, a voz ecoando. Nenhuma resposta. Zan franziu a testa, confuso. Será que todo mundo tinha ido embora antes? Então os olhos dele se arregalaram, e a paranoia floresceu como uma flor feita de lâminas. E se alguém soubesse que o fim estava chegando? E se já tivessem levado toda a munição? E se estivessem escondidos em algum canto, esperando o momento certo para restaurar a velha ordem nesse mundo novo? Zan subiu de novo na escavadeira, o maxilar travando. Gente armada, gente organizada, podia ser um problema sério. E Zan não gostava de problemas que ele não pudesse resolver atirando na hora. Ele mandou a escavadeira abrir mais espaço, a máquina mastigando neve como se devorasse os restos da civilização. Quando finalmente conseguiu avançar mais para dentro, ele parou. Aquilo era diferente do que ele imaginava. Mas então ele viu caixas, armas, cartuchos, rifles de precisão, até granadas. A boca do Zan abriu num sorriso puro, como uma criança que acabou de achar o código de trapaça da realidade. Ele examinou o que sobrou e estalou a língua. Quem esteve ali tinha levado a maior parte. Mas não tudo.
Não o bastante para decepcionar ele. Zan esfregou o queixo e concluiu que não estava tão ruim. Ele tinha juntado o suficiente. Se precisasse de mais depois, era só achar outros lugares assim. Porque, claro que podia. Algumas pessoas se adaptam ao apocalipse criando comunidade. Zan se adapta criando estoque. Ele montou no snowmobile e voltou como um rei retornando. De volta ao prédio, os moradores se reuniram com aquele mesmo olhar faminto, só que agora misturado com algo mais perigoso do que fome, sentimento de direito. Perguntaram por que não tinha nada hoje. Por que Zan realmente não tinha trazido quase nada comestível. Zan abriu os braços e deu de ombros, agindo como um homem que acabou de checar todas as prateleiras do universo e não achou nada. Disse que procurou em muitos lugares e encontrou quase nada. Eles teriam que ter paciência. Os homens começaram a reclamar na hora. Sem comida, eles trabalharam duro. E iam ficar sem nada mesmo? Zan abriu um sorriso devagar e perguntou se eles já tinham terminado. Os homens recuaram como se o instinto finalmente tivesse acordado. Zan avançou, a voz ficando mais afiada. Eles tinham esquecido quem salvou eles. Nem tinha passado tantos dias desde o acordo, obediência por comida, e eles já estavam insolentes. Então, tudo bem. Tudo voltaria ao normal. Eles que arranjassem comida sozinhos. Um homem levantou uma mão tremendo, insistindo que Zan entendeu errado. Eles sabiam que era difícil achar suprimentos. Talvez Zan devesse descansar. Zan virou de lado como se estivesse entediado. Eles estavam livres por hoje, mas um morador observou Zan com uma raiva quieta e amarga. Na cabeça dele, Zan era sem vergonha, as pessoas se matavam de trabalhar por ele e eram tratadas como lixo. E então o pensamento virou um plano. Não era seguro sair sozinho, ele decidiu. Da próxima vez, Zan devia levar alguém. E olha só, o snowmobile do Zan cabia pelo menos 3 pessoas. Os ajudantes sorriram. Um deles segurava uma faca atrás das costas. Eles se aproximaram com rostos amigáveis como máscaras baratas. E Zan? Zan enfiou a mão no bolso. Arma. Ele disse uma palavra que soou educada e quase arrependida. Desculpa. Aí atirou na cabeça do homem da faca. Na hora. Sem aviso. Sem debate. Só uma lição entregue na velocidade de uma bala. O homem caiu, e Zan disse calmamente que não acreditava em uma palavra do que eles falaram. Ele mirou em outro morador e disse a verdade. Ele tinha mimado eles demais. Eles não entendiam o significado de obediência sem questionar. Então ele começou a atirar. Não porque estava com medo. Porque estava ensinando. Se ele não matasse, os outros não entenderiam. Corpos caíram no chão. O silêncio se espalhou. E então, como uma cena de um romance distorcido, a doutora Ju se aproximou dele, preocupada, perguntando se algo tinha acontecido com ele, já que ele tinha ficado fora por tanto tempo. Zan pegou a mão dela e disse que estava tudo bem. Só alguns arranhões. Então ele fechou os olhos, e com a calma de um homem que acredita nas próprias mentiras, declarou que sempre tinha sido bondoso. Então ele perdoaria eles. Perdoar. Os corpos ainda estavam quentes. May, observando ali perto, pensou sem rodeios, esse homem não é bondoso coisa nenhuma. Zan esfregou o queixo, pensando de novo no próximo passo. Quase tudo estava pronto. Ele tinha mais do que bucha de canhão suficiente. Então uma pequena limpeza não faria mal. E a parte assustadora? Ele falava como se estivesse reorganizando um armário. Mais tarde, Zan se jogou no sofá como um governante voltando ao trono e perguntou a Ju o que aconteceu enquanto ele estava fora. Ju tocou o queixo, pensativa, e relatou o caos como se estivesse dando previsão do tempo. A tia Lin tentou matar a mãe da criança doente, mas no fim, Lin se vingou. Então Ju mencionou algo mais interessante, alguém do prédio 9 queria que Zan negociasse. Zan franziu a testa. Negociar o quê? Ju explicou. A relação deles não ia além de médica e paciente. E o prédio 9 não queria falar detalhes pelo chat, queriam contar pessoalmente.
Zhang fechou os olhos e descartou eles. Ele não precisava de nada daquele povo. Tudo o que eles podiam fazer era esperar para morrer. Ele não precisava deles. Mas então, porque Zhang é estratégico até quando respira, ele mandou Ju contar tudo o que sabia sobre o prédio 9 e seus moradores. Ju começou descrevendo a líder, Shen, dona de uma empresa de cosméticos avaliada em 200 milhões de dólares. Só que, na prática, era uma pirâmide com embalagem mais bonita. Shen tinha por volta de 40 anos, ainda em boa forma, personalidade forte, mão firme. E sob a liderança dela, cerca de 10 sobreviventes no prédio 9. Ju massageava a perna do Zhang enquanto falava, e a narração praticamente se escreve sozinha. Quando o apocalipse chega, até uma chefona de um império de golpe pode virar rainha, se for cruel o bastante. Zhang encarou a própria mão e pensou que agora até uma mulher podia assumir as rédeas. O que significava que Shen não era comum. Ju perguntou se ele queria encontrar ela. Zhang disse que sim, mapear o cenário seria inteligente. E então ele abriu o celular, porque o esporte favorito do Zhang não é sobreviver. É ler pessoas. 2 pedidos de amizade estavam esperando. Ele aceitou os 2, e um nome cutucou a memória dele, Lijian. Zhang sorriu como quem acabou de achar uma ferramenta útil. Na cabeça dele, ele pensou, ela realmente precisa de mim. Shen sugeriu que eles conversassem por telefone em vez de mensagens. Zhang respondeu friamente, se ela tinha algo a dizer, que dissesse direto. E enquanto Zhang fazia pose de rei de gelo, Shen, do lado dela, estava tensa, pensando quão cruel ele era e o quão cuidadosa ela precisava ser. Diziam que Zhang tinha matado muitos. Que tinha um snowmobile e um rifle de precisão. Então Shen escreveu algo doce. A admiração. Esperança de conhecer ele. Ela mencionou o snowmobile, as buscas por suprimentos, e ofereceu cooperação. Zhang perguntou o que ela podia oferecer em troca. Shen respondeu, trabalhadores. Mão de obra. Um acordo clássico de quem acha que humanos são só números numa planilha. Zhang coçou a bochecha. Ela estava forçando demais. Achava que podia enganar ele fácil. Então Zhang leu a parte em que ela soltou uma linha sobre o humor público em relação a ele, como as pessoas viam ele. Os olhos dele se estreitaram. Ele levou o celular à boca e perguntou, direto, se ela estava ameaçando atacar caso ele recusasse. Shen respondeu, suave, que tinha certeza de que ele não faria isso, porque a melhor opção era lutar juntos. Zhang sorriu e disse que era a primeira vez que via alguém tão confiante. Ele ia pensar. Responderia depois. E então, pela primeira vez em um bom tempo, Zhang olhou pela janela, e realmente fez as contas. Se todo mundo se unisse contra ele, e aí? Ele abaixou a cabeça. Quais eram as chances de ele aguentar se atacassem juntos? A tecnologia estava falhando. Combustível. Eletricidade. As pessoas não iam conseguir derrubar o prédio com as mãos nuas, mas multidões não precisam derrubar paredes. Só precisam derrubar você. Zhang encarou o próprio reflexo e se perguntou o que fariam se ele continuasse recusando. Ele teria que matar milhares? Se ele deixasse passar, ia se encrencar. Zhang não tinha medo do frio. Ele tinha medo de virar presa. Uma nova mensagem chegou. O gerente do prédio 18 também sugeriu cooperação. Zhang sorriu lendo, porque o homem parecia um diretor financeiro corporativo até no apocalipse. Precisando desesperadamente de comida, oferecendo mão de obra e recursos em troca das exigências do Zhang. Zhang elogiou ele por dentro, maximizar lucro com custo mínimo. Ele perguntou a Ju o que sabia sobre o prédio 18. Ju disse que os rumores pintavam o líder como carismático, o povo unido, tudo dividido igualmente, e quase todo mundo vivo até agora. Zhang escreveu que pensaria na proposta. Então ele resmungou que sobreviver não vinha de depender de conversa. As exigências não eram difíceis. Aí ele abraçou Ju e resumiu o mundo em 2 opções, guerra ou paz. Zhang sorriu e admitiu que matar todo mundo seria desperdício de munição. Nem todo mundo guardava rancor dele, e isso afetaria a saúde mental dele. Sim. O homem que executa gente por reclamar está preocupado com a saúde mental.
A doutora Ju, por dentro, não conseguia entender a mente dele de jeito nenhum. Mas ela sabia de uma coisa: ele gostava dela. Ju perguntou o que ele deveria escolher. Zan chegou mais perto e perguntou de novo, como se isso fosse conversa de travesseiro e não planejamento geopolítico. Ju disse que guerra era administrável, mas abastecer todo mundo seria desperdício. Então Zan fez a pergunta de verdade: tinha algum jeito de matar todos eles sem muito esforço, e continuar seguro? Ju corou e disse que não sabia. Talvez ele pudesse se mudar para outro lugar. Zan estreitou os olhos. Ele não podia construir um bunker desses em outro lugar. Esse prédio era o trono dele. Ele não ia sair. Mais tarde, na cama, Ju segurou o colete à prova de balas dele e perguntou o que fazer com aquilo. Zan mandou ela cortar em pedaços de roupa para ficar protegida. Então ele foi pro chat geral e começou a reescrever a realidade. Ele contou a verdade, do jeito que ele queria que todos entendessem. Eles estavam todos numa situação difícil porque os outros prédios estavam com inveja. Inveja da comida deles. Inveja de eles poderem sair. E agora estavam ameaçando Zan, dizendo que iam demolir o prédio deles. Zan sorriu lendo as respostas. Os moradores ficaram furiosos. Prometeram revidar. Zan sugeriu dividir os suprimentos e esconder uma parte. Todo mundo concordou. Claro que concordou. Porque quando as pessoas entram em pânico, elas não pensam. Elas votam sim para quem parece confiante. Então Zan franziu a testa. Alguém se infiltrou no grupo apesar de ele ter bloqueado. De repente, ele foi puxado para um grupo novo de donos, convidado pela Shen. Deitado na cama, Zan leu as mensagens como se estivesse assistindo a um tribunal onde todo mundo já tinha decidido que ele era culpado. Shen insistia que eles precisavam discutir tudo. Wang Qin escreveu que Zan vivia no conforto enquanto todo mundo sofria. Qian Feng perguntou o que fariam se Zan recusasse. Outros exigiram que fossem direto ao ponto. Então o líder do prédio 18, bem empresarial, listou os pontos do acordo. Ponto principal: eles não atacariam Zan se ele compartilhasse recursos. Zan fez uma careta de nojo, jogou o celular de lado e disse que seria mais fácil eliminar eles como uma ameaça em potencial. Então os olhos dele se arregalaram. Uma ideia melhor veio. Eles não precisavam de paz. Precisavam de uma armadilha. No dia seguinte, Zan se vestiu com calma. Ele levou a katana como quem escolhe um relógio para combinar com a roupa. Ele se levantou e declarou a verdade: aquelas conversas de paz eram só uma fachada para medir o poder de combate dele. Então agora ele cercaria todos eles e se livraria do lixo. Ele fechou o punho e disse que, quando todos chegassem, ele jogaria uma granada. Mesmo que nem todo mundo morresse, ninguém ousaria encostar nele de novo. Então ele saiu com uma conclusão simples: era hora de ir caçar. De volta ao prédio, o tio Will distribuiu rações e mandou o povo se preparar. Uma delegação chegaria em breve. Os moradores comeram hambúrgueres e frango, refeições de verdade, rindo que seguir Zan tinha sido a melhor decisão da vida deles. E essa é a piada mais sombria do apocalipse: as pessoas vão te chamar de salvador enquanto estão em cima de um chão encharcado das suas execuções. Zan desceu e todo mundo correu até ele, perguntando sobre as negociações. Zan sorriu aberto e entregou esperança como se fosse droga: se as negociações dessem certo, os problemas de comida acabariam. Nada de confrontos sangrentos. As pessoas choraram. Choraram. Porque ele prometeu um futuro brilhante. Zan mandou todos trabalharem duro hoje, a vitória estava perto. E dentro da cabeça dele, Zan sorriu: se os adversários estivessem mortos, não haveria com o que se preocupar. Eles marcharam para fora na neve. O mundo lá fora estava enterrado. Eles empurraram através de montes enormes, o vapor da respiração subindo, as botas afundando. E então eles viram 2 grupos de pessoas à frente. Zan franziu a testa na hora, desconfiado. Isso era uma piada? Ele gravou uma mensagem de voz e enviou aos líderes dos prédios: mandem seus moradores irem embora, se quiserem continuar vivos. Então ele ligou pro tio Will. Era gente demais. Ele precisava de reforços. Zan se jogou na neve com um rifle de precisão e disse que ia salvar eles.
Ele se posicionou atrás do tio Will e dos moradores do prédio. Na frente deles, vários grupos de moradores de outros prédios. Um campo de batalha congelado. Um impasse construído de fome, medo e a certeza de que alguém estava prestes a tomar uma decisão terrível. E o episódio termina bem aqui. No próximo episódio de Plotoria, o impasse não é mais boato, está acontecendo. Zan traçou a linha, rifle pronto, contas já feitas, mas números não ligam para confiança. As pessoas atrás dele vão aguentar firme quando o primeiro tiro soar? Ou o medo vai fazer todo mundo correr de volta para o prédio que eles juraram controlar? Lá fora, a neve esconde mais do que corpos, esconde intenções. Quem está avançando? Quem já está cercado? E quem está prestes a perceber que caminhou direto para uma armadilha? Isso já não é sobre coragem. É sobre posicionamento, timing, e se Zan consegue encerrar isso antes que o prédio se volte contra ele por trás. Até a próxima. E lembre, no prédio 25, a sobrevivência não é decidida pela bravura, é decidida por quem atira primeiro.